Mas eu queria então que você começasse mesmo apresentando as duas iniciativas, né? O Leia e o Tá na Mão, e como eles estão sendo desenvolvidos. E aí, a partir do que você for me falando, eu sigo com o meu roteirinho aqui. Então, eu vou voltar um pouquinho no tempo para que a gente entenda como é que surgiu, assim. 20 de março foi o último dia que a gente trabalhou presencialmente na editora. E a gente tem uma equipe bastante pequena, é uma editora universitária, de médio a pequeno porte, digamos assim, dentro do panorama das editoras universitárias. E aí a gente fazia muitas ações presenciais, ações de incentivo à leitura, participação em eventos, promoção de eventos, atividade com os autores, levando autores para escolas, promovendo esse encontro do autor com o público leitor em potencial, divulgando o livro, porque assim, a gente publica o livro, mas a gente entende que não adianta só imprimir o livro e jogar ele no mercado ou na biblioteca, enfim. Se esse livro não chega às mãos do leitor em potencial, não vai ter surtido efeito nenhum. Né? Não tem razão da sua existência. Talvez ele nem exista. Eu acho que são os olhos e os ouvidos, né? Porque depende da plataforma, esse contato do livro com o leitor é que vai dar vida para ele. É uma coisa meio assim, mística, talvez. E aí a gente pensou, pegamos todos os arquivos, nos preparamos para o trabalho remoto, assim, vamos levar trabalho porque a gente não sabe quanto tempo que a gente vai passar em casa. HD, estudo, corre, pega... Assim, produzir os livros era fácil, reorganizar as reuniões, tudo foi entrando no fluxo. Mas na primeira semana foi bastante pesado, porque a gente pensou assim, como é que a gente vai conseguir esse contato com o público dentro de casa? E aí com ferramentas também limitadas, porque a gente não pode trazer os Macs da editora para as casas. Assim, um ou outro computador a gente até pegou, mas assim, como é que a gente vai se virar? E aí fomos pesquisar, né? Pesquisa, lê, faz busca, navega. O que é que a gente consegue fazer com agilidade, com simplicidade para atingir esse público? Aí pensamos no Leia, que é uma forma de... A inspiração do Leia veio, na verdade, de artistas americanos lendo para crianças, para ajudar projetos de criança. E aí a gente assim, como é que a gente pode adaptar isso para o público da gente? Porque tem muita gente em casa com criança, e com criança que está tendo sem aula, enfim. Aí pensamos, tanto que o primeiro, a leitura de um livro completo. E aí a gente pensou em assim, como é que a gente vai criar uma metodologia para isso? Aí, de repente, a gente foi percebendo assim, ó, não dá para a gente amarrar um determinado autor, pode ler um livro completo, se for um livro menor, ou pode ler uma poesia, pode ler uma apresentação. A gente também começou a pensar que era preciso deixar que ficasse de acordo com os interesses de cada colaborador, digamos assim. Então, a gente começou com os autores, tanto que os autores apresentavam seus livros. Aí a gente foi amadurecendo, assim, não seria legal que a gente convidasse outras pessoas? E as pessoas foram topando. E é um negócio que é meio chato, né? Se você fica lá, tá em... As Tá? pessoas começaram de fato. Oi, Travou. travou? Eu vou Então, pedir para você ouviu você até onde? até o momento em que as pessoas começaram a topar, participar. Então, as pessoas começaram a topar e a se mobilizar para isso. Aceitaram super bem, assim. Até hoje, só uma pessoa das que a gente convidou falou assim, eu não estou muito bem, eu estou sentindo bastante o impacto dessa quarentena e não estou legal para gravar vídeo. Mas todas as outras, elas têm. Às vezes demora mais, às vezes é mais rápido, mas as pessoas têm participado bastante nos formatos super variados. E tem gente que até falou assim, eu posso gravar um? Eu vi, posso gravar um? E aí a gente fez essas gravações, criou as normas de gravação, as orientações, e vai mandando para as pessoas, vai conversando por WhatsApp, por e-mail, dependendo do tipo da pessoa, às vezes por telefone. E a gente também mandou e-mail para as escolas que a gente tem na lista, avisando, além de publicar no nosso Facebook, além de publicar no Instagram, nas nossas redes sociais, no informe de e-mail marketing, a gente mandou uma lista de e-mail específica para as escolas, porque a ideia é que isso possa chegar até os estudantes que estão com alguma dificuldade em casa.
Assim, e aí a gente linka para o nosso catálogo de livros gratuitos. A gente tem boa parte das publicações da editora, como política institucional, elas estão no site da universidade, disponível para acesso gratuito. É uma forma das pessoas também terem acesso a esses livros. Assim, às vezes a pessoa pode comprar, mas às vezes ela não tem condição de comprar. Ou às vezes ela também lê o livro digital lá e fica com vontade de adquirir o livro físico. Então a ideia é um pouco essa. E a gente teve um retorno bastante positivo. O número de participações, de interação, de feedback da comunidade, assim, de agradecimento, tanto de quem participa lendo o livro, quanto de quem participa acompanhando o projeto. Assim, tem sido bastante positivo. Até porque quem participa vira divulgador do próprio projeto. Ele está lá, gravou o vídeo, quer também contribuir dessa outra forma, né? Para trazer mais gente para o projeto. Isso, e assim, a gente conta justamente com isso, com essa interação orgânica dos seguidores de cada participante. Às vezes a pessoa é mais antenada com a rede social, às vezes ela é menos antenada, e aí isso vai variando. E às vezes é um livro que já é bastante conhecido, às vezes é um livro que não é bastante conhecido, mas para a gente o importante é manter isso ativo. Tanto que no início a gente não sabia como é que ia funcionar. Vamos lançar um primeiro piloto. Funcionou, a gente postou. E agora, que periodicidade? Aí, se a gente não conseguir material, hoje a gente tem conseguido fazer publicações 3 vezes por semana. A gente tem mantido essa periodicidade de segunda, quarta e sexta, sempre tentando colocar no meio desses aí, pelo menos uma vez na semana, um livro infantil. O outro projeto é o Tá na Mão. Aí a gente pensou assim, tem essa possibilidade de gravar vídeo, mas a gente também tem designers que trabalham conosco. E a gente pode pensar numa outra forma de fruição, de acesso ao livro, que seja fácil, principalmente por conta de conectividade, que a gente sabe que a maior parte da população brasileira que acessa a internet acessa pelo celular. E o uso é feito por meio de redes sociais. Então, a gente pensou assim, então vamos adaptar alguns materiais que a gente tem para a leitura nos stories. E foi super bacana. E a gente tem feito isso, a escolha precisa ser um livro que não seja um livro muito extenso, né, para não cansar a leitura, porque a única forma de leitura dele mesmo é por meio dos stories. Aí a gente fez a adaptação do primeiro, que é um livro infantil, A Viagem, de um médico, pediatra e escritor, professor Leônidas Azevedo, e ficou super lindo, foi super bacana, bem aceito. E agora a gente fez de uma cartilha que foi criada agora para esse momento, que foram por 3 autores que criaram para o público infanto-juvenil compreender o que é o coronavírus, como é que ele funciona, como combater e tal. E a gente adaptou esse também. E já estamos fazendo outro. E aí vocês deixam ali gravado, né? Porque dá para deixar os stories como destaque. Porque, por favor, vai ter 24 horas um material desse? Não, de não. Tanto trabalho, não. A ideia era deixar mesmo nos destaques. Aí que fica. A gente criou um highlight para cada livro. Então, às 24 horas ele fica lá nos stories e depois disso ele pode ser acessado nos destaques lá. Uma curiosidade, você falou sobre o diferente nível de letramento digital, digamos assim, que as pessoas estão para lidar com essas ferramentas. As pessoas estão conseguindo encontrar os conteúdos que ficam ali na galeria, depois nos destaques do Instagram? Pergunto isso porque pode ser que o pessoal queira ver, mas não sabe onde fica. Vocês produziram algum tipo de manual para explicar para as pessoas como é que o Instagram funciona, digamos assim, para elas encontrarem? Então, a gente procura fazer as postagens bem didáticas, pensando que o público é diverso, e a gente usa também por e-mail. A gente faz um informativo por e-mail, explicando como é que está. A cada semana, o nosso informativo é semanal, a gente vai explicando o que tem, como é que pode acessar, coloca o link, porque o link acaba ajudando mais a pessoa a clicar no link e parar lá no destino. Você depois pode me mandar um e-mail desses para eu... A gente pode, inclusive, disponibilizar, se as pessoas pedirem, para mostrar como vocês fazem mesmo, assim. Sim. Legal.
E aí você falou em número de participação e de feedbacks, né? A gente tem números mesmo, assim, para apresentar, porque Então, assim, o assim, teu ó, projeto saiu da Bahia e está no mundo, digamos assim, agora, né? É sério. E essa é a grande vantagem que eu acho que os organizadores dos projetos têm que enxergar nesse momento. Não é assim, nossa, e agora meu projeto parou. É tipo, não, nossa, agora meu projeto pode ser mundial, como sempre pôde. Mas, enfim, o dia a dia é tão atribulado, ali cheio de tarefas e de coisas que ninguém pensava em transformar tudo, né, em coisas virtuais e acessíveis ao mundo todo. Então, eu queria que você contasse um pouco como tem sido essa mundialização do seu projeto aí. então, de números, a gente não conseguiu fazer essa avaliação ainda. Até porque, como eu falei, a gente é uma equipe pequenininha. Assim, e a gente continua produzindo livro, que é a atividade finalística da editora, é publicar livro. E fazendo reunião de conselho editorial, enfim, cuidando de todo o administrativo, contrato e tudo mais. O fluxo normal. Esses dois projetos, eles surgiram como... E assim, a gente está pensando em o que mais a gente pode fazer. A gente não quer parar com esses dois, não. A gente continua, mas eles aconteceram porque, apesar de pequena, a equipe é super participativa e engajada. Assim, todo mundo abraçou de imediato a ideia, disse, não, a gente pode fazer assim, pode melhorar, e foi tudo muito rápido, porque precisava ser rápido, mas a gente ainda não conseguiu. A gente tem o feedback do público e dos participantes, dos colaboradores, né? Muitas pessoas mandando mensagem, não só por meio das visualizações, mas essa avaliação quantitativa e qualitativa a gente ainda não teve condição de fazer. Talvez, quando acabar a quarentena, a gente possa fazer esse balanço, assim, saber, porque a ideia é que ele dure pelo menos a quarentena e que aí a gente possa, então, fazer um balanço geral. Mas tem sido dias muito intensos para a gente, bastante cansativos, mas felizes, bastante felizes. Imagina. E como é que foi, então, essa articulação das pessoas? Você poderia contar com um pouco mais de detalhes, assim, a organização mesmo? Antes de botar o Então, bloco na rua, digo, né? Então, primeiro de tudo, a gente chamou uma autora, com quem a gente tinha mais relação, assim, mais proximidade, porque podia dar errado, né? Então, a gente precisa sempre de, de alguém que tope ser cobaia, para fazer o Leia. Ela topou fazer fez a primeira, não ficou muito legal, e a gente orientou de novo, tal. Foi piloto mesmo, e ela fez o segundo, ficou bacana, e tem o processo de ensinar como faz a transferência do vídeo, né? Que, assim, é uma coisa bem didática que a gente precisa. E aí funcionou, e antes de lançar o dela, a gente convidou já outras pessoas para gravarem também, outros autores. O processo, a gente criou aquele textinho básico com as orientações, explicando o que é o projeto, dando as orientações de como gravar o vídeo, de como enviar o vídeo, o slogan no final, assim, todo passo a passo, como é que ele funcionaria, e a gente foi mandando para o WhatsApp, para alguns para o WhatsApp, para outros por e-mail, e explicando, aí é um processo de conversa. E a gente vai se reunindo, a equipe vai se reunindo, na verdade, a gente vai se reunindo por grupo de WhatsApp, é assim que tem funcionado. Sim. E aí agora, quem a gente chama? E a gente vai buscando primeiro as pessoas que têm mais habilidade, mesmo, porque precisa você às vezes estar sozinho em casa e precisa ir fazendo, grava, enfim, foi buscando quem tinha mais habilidade. Aquelas que não tinham mais habilidade, elas estão entrando, que não têm, elas estão entrando também, mas aí é um processo é um processo mais lento, que a gente precisa explicar e tal, mas tem sido assim. A gente está trabalhando com alguns vídeos sempre assim. Na semana que a gente publica, a gente precisa já ter os vídeos da semana seguinte. Então, tem funcionado bastante, justamente pela adesão dos colaboradores. Muito legal. Parabéns aí pela articulação toda, Uhum. né? Agora, falando do contexto mais geral, assim, o que que você acha que a pandemia vai mudar no comportamento do leitor mundial? Assim, as plataformas realmente vão mudar, os livros online, os audiobooks, storybook que vocês estão lançando aí, como que movimento vai ser gerado e se isso você acha que vai permanecer depois que tudo isso passar? Eu acho que todas as experiências positivas, elas tendem a permanecer. Assim, dizer como será é bastante complicado, porque primeiro a gente não sabe quando vai terminar. E depois
do que a gente vai viver até lá ainda, até esse possível fim. Mas eu acredito que todos sairemos transformados e todos sairemos com novas experiências. E as experiências positivas, elas vão permanecer. E eu chamo de experiências positivas tanto aquelas que alteraram o nosso fluxo, as nossas rotinas produtivas, o fazer o livro, como você falou assim, a gente estava habituado a fazer o livro impresso, a fazer o livro digital, mas de determinado modo, e algumas a trabalhar com os audiolivros, mas eu acredito que essa pandemia ela veio romper um aspecto muito negativo que ainda estava associado ao meio digital, que ainda estava muito associado à internet. Então, assim, muita gente ainda via com negatividade. A internet, ela ainda sofria e ainda sofre o que a televisão sofreu nos anos 70, 80, mais ou menos, assim, como grande mal da humanidade. E a gente começou a perceber em determinado momento que o grande mal não estava na televisão. Como a gente reclama de um canal, reclama de outro, somos pessoas que fazemos o conteúdo desses canais. Somos pessoas que fazemos o conteúdo dessas redes, né? Historicamente, a gente tem a tendência de acreditar que uma mídia vai suplantar outra, como o rádio ia acabar, né, com o cinema, com a televisão, com a fotografia. Então, assim, como um meio fosse ganhar o espaço do outro, e como a internet viesse destruir todos os meios anteriores. E a gente vê o que? A convergência. A gente vê um novo espaço que cresce cada vez mais, ainda excludente. A gente precisa pensar essa questão que é política também, né, de acesso à internet, de acesso às plataformas, de acesso aos dispositivos e de acesso com qualidade, mas, de algum modo, ela vem crescendo e vem permitindo esses encontros, os encontros de pares. Então, os leitores que de um determinado segmento que se encontram numa plataforma para trocar ideias, para escrever. A gente tem plataformas que permitem essa escrita coletiva. A gente tem os espaços de encontros, vídeos que ganharam, né, de palestras, de lives, assim, a gente reclama que há uma profusão de live, porque a gente não tem tempo de assistir todas, né, muitas que a gente gostaria, mas ao mesmo tempo esse conteúdo está à nossa disposição. E a gente não pensava em fazer isso antes de março, por exemplo. Hoje a gente discute, na perspectiva da ABEU, eu sou da Associação Brasileira das Editoras Universitárias também, e a gente discute como ficarão os eventos em torno do livro. Que os eventos que a gente historicamente, por tradição, fazia eventos presenciais, que levavam o livro para perto do leitor, do consumidor, que proporcionava as rodas de conversa. E agora? Algumas rodas de conversa, alguns bate-papos, eles estão estão ocorrendo no meio digital. Mas como é que vai ficar esse contato do livro? Então a gente tem estudado muito isso. Como é que vai fazer uma feira do livro, uma Bienal, por exemplo? Como é que essas ações vão ocorrer? Mas elas vão ocorrer. De outro modo, você falou dessa coisa da mundialização. A gente tem os aspectos pesados, negativos de uma globalização, mas a gente também tem a possibilidade hoje de assistir a um evento, né, assistir uma palestra de um autor internacional de peso da nossa área específica. E assim, eu posso fazer isso aqui, né, na minha casa, no meu computador, no Nordeste e no Sul da Bahia. Eu tenho acesso a isso. Que dificilmente eu poderia agora, mesmo não havendo o fechamento de fronteiras, ir para um outro país participar de um evento como esse. Então, assim, não que isso vá se tornar rotina, mas a gente tem aprendido que isso é possível. E eu acho que, nesse sentido, essas experiências positivas que nós estamos construindo nesse momento de crise econômica, sanitária e política, muitas experiências positivas, elas vão, de fato, mudar as nossas rotinas produtivas e vão mudar as nossas formas de acesso ao conhecimento, entendendo o livro como um suporte que nos leva ao conhecimento, à ampliação de consciência. Muito legal. E você falou agora há pouco sobre a lista de alunos de escolas que vocês tinham.
por enquanto está restrita à lista de escolas de alunos do sul da Bahia ali, ou vocês já tinham uma lista maior para atingir outras escolas? Porque agora vocês podem, né? É aquela coisa, Isso, vocês já então, podiam, mas agora vocês podem de verdade, porque colocaram a mão na massa ali nos projetos virtuais, enfim. isso. Você já Não, a planejam nossa. Não, essa é uma lista que a gente já tinha pronta, na verdade. Como eu falei para você, foi tudo muito rápido. Então, essa lista a gente já tinha pronta por conta de trabalhar também na organização da festa literária, que começou, que é um outro evento, né, um evento presencial que a editora participa. Nós começamos com a Feira Universitária do Livro na nossa universidade, e essa feira cresceu para a festa literária de Ilhéus, que envolve outras entidades também organizando, e a gente está junto. Tá? E a festa literária ela é voltada principalmente para o público estudantil. Então, por conta disso, a gente começou a cadastrar as escolas, pegar os contatos dos diretores, para que os estudantes pudessem participar das oficinas, porque a gente oferece uma série de oficinas voltadas para os estudantes da educação básica. Então, assim, aí a gente já tinha essa lista, mas a gente não avançou ainda. Como eu falei para você, tudo foi assim muito rápido, mas a gente quer, porque a gente entende que não adianta fazer o produto e deixar ele paradinho lá na plataforma. A gente precisa fazer com que ele se movimente. muito legal, conte conosco aí para a divulgação de tudo Obrigada, isso. por isso que a gente foi atrás de vocês. Assim, Estou a gente aqui falou assim, fazendo um a gente... brainstorm com você, né, do que vocês podem aí fazer. Não, mas isso é ótimo, é ótimo. Assim, a gente sai, assim, ó, foi o que eu falei assim, Marina, o pessoal que eu vi lá, que vocês estavam divulgando projetos, aí eu falei assim, entre em contato com eles, vê se eles não divulgam a ação da gente. Aí ela falou assim, eu mandei, não adiantou, acho que eles não viram. Manda de novo, vamos lá, vamos correr atrás. Porque a gente sabe que são muitas demandas, né? E que, assim, a gente tem que contar com esses canais. E canais que sejam de credibilidade, que já tenham um trabalho. Porque não adianta a gente botar, né? Assim, é preciso trabalhar com esse respaldo para que a gente possa encontrar os pares, né? Esse trabalho que vocês fazem com as bibliotecas, então assim, isso é super importante e aí que estão os nichos. Mas é isso, assim, tem sido bastante desafiador, mas divertido. Às vezes a gente fica meio doido, assim. A gente está Mas tem sido trabalhando bastante... muito mais, né? Eu não sei quem é que não está trabalhando muito mais nessa pandemia, do meio de livro, educação, enfim, a gente está trabalhando o dobro, o triplo, final de semana, feriados, né? Hoje é feriado. Exato, exato. E assim, se desafiando também, né? Eu acho que também tem essa conquista pessoal, né? Que profissional e pessoal, porque você vai se desafiando. E aí, para terminar, eu queria que você me desse, assim, né, deixasse conselhos para quem quer manter as iniciativas vivas durante a pandemia. Vocês encontraram soluções no plural, né? Para quem está super perdido, não sabe o que fazer e super preocupado com o público que atende, de repente não está conseguindo nem ter uma comunicação muito efetiva para entender o que está acontecendo com a vida das pessoas para além dos livros, né? Porque todos estamos vivendo um momento muito difícil, né? Que conselhos você daria a partir das experiências que vocês estão desenvolvendo? No sentido de permanência dos projetos, Sim. é fundamental ter apoio institucional. Assim, a editora ela pertence a uma universidade, ela faz parte de uma universidade pública estadual. Então, assim, a gente não faria esse projeto com a celeridade que a gente fez se a gente não tivesse o apoio institucional, a autonomia da administração superior para criar e para lançar. Não há um controle institucional de dizer isso pode, isso não pode. A gente precisa ter esse discernimento. Então, no nosso caso, isso foi positivo. A editora tem essa liberdade, claro, com responsabilidade de produção dos materiais diversos. Além disso, eu acho que arriscar. Para mim, sempre arriscar. Pode dar errado. O errado é parte do aprendizado. Se o projeto não decolar, a gente cria outro. Né? E vai chegar uma hora que você vai cansar também, e a gente vai precisar criar outro. Eu acho que esse é o desafio, é arriscar, é não pensar muito assim, vamos fazer? Vamos. É uma ação responsável? É. Vai colocar em risco pessoas, situações, a escolha dos livros, não pode ser um material que jogue as pessoas para baixo nesse momento, né? Tem que ter esse critério também, assim, é uma iniciativa saudável? É, então a gente faz. E
vai pensando que, mesmo dando certo, a iniciativa ela pode se construindo ao longo do percurso. É como um processo de ensino-aprendizagem, ele não é amarrado, não tem uma fórmula e que você vai colocar essas variáveis ali e vai dar certo com exatidão. A gente não está num laboratório, né, hermeticamente fechado, em condições de temperatura, enfim, não. A gente está lidando com experiências que envolvem seres humanos que hoje estão se relacionando por meio de plataformas digitais. Até as nossas formas de interação, elas têm mudado. A mediação ela continua sendo nossa, humana, mas tem uma tela aqui entre nós duas, né? Essa tela que, assim, essa situação toda que possibilitou esse encontro, porque talvez no outro momento você me mandasse um e-mail e lhe responderia, você me telefonasse e eu, né, te dissesse algumas coisas, mas há esse lado positivo. Eu vou mandar um link para essa mulher lá que eu quero conhecer ela. E aí que bacana que a gente se conheceu hoje. Mas eu acredito que é não ter medo de errar, não. E não pensar muito, porque se a gente pensar muito, a gente perde o time. E aí passou a pandemia e a gente não ajudou ninguém. Porque essa também é uma grande sacada que assim que a gente imaginou. A gente não pode ficar em casa, nós estamos tendo o privilégio de passar uma quarentena dentro de casa, com conexão de internet, às vezes cai muito, mas a gente tem uma conexão. Principalmente aqui no interior, ela cai bastante, mas a gente tem essa conexão. Nós temos os dispositivos, um celular, um computador, nós temos um certo conforto. Então, trabalhamos numa instituição pública que está assegurando os nossos pagamentos, ainda sem restrições, que suspendeu as aulas por conta de uma necessidade específica, mas o administrativo ele continua funcionando. Então, assim, como que a gente pode dar um retorno para a comunidade? Como editora universitária, uma editora de uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, como é que a gente pode se engajar nesse processo? E aí agir com rapidez e ajustando. É isso que a gente tem feito. A cada semana a gente vai conversando, vai reajustando, vai remodelando. E hoje a gente pensa numa ação, a gente tem matutado assim, numa ação para o Facebook, porque essas duas ações foram específicas para o Instagram. A gente pensou no IGTV e a gente pensou nos stories, porque uma outra questão é que a gente precisa entender o funcionamento das plataformas. Eu não posso simplesmente replicar um conteúdo, porque aí eu vou trabalhar com cross-mídia. Eu não posso replicar um conteúdo de uma plataforma em outra. Eu preciso entender como aquela plataforma trabalha e dialogar com aquele público daquela plataforma. Então, nossa primeira ação foi para o Instagram, a gente percebeu que agora já engrenou, está funcionando direitinho, a gente já tem uma certa segurança, então a gente pode pensar agora em criar um produto específico para o Facebook. Entender que há uma diversidade de plataformas, de, sei lá, determinada instituição pode pensar em, eu quero dialogar com os jovens, com os bastante jovens, então eu vou usar o TikTok e vou pensar no material específico. Acho que a gente não tem que ter esses cortes, essa censura, essa autocensura. Tem que se permitir e tem que experienciar. Só a partir das experiências é que a gente pode saber qual é o melhor caminho para cada uma, assim, para cada produto, para cada instituição, e entender que é preciso respeitar essa diversidade que é o nosso país e essa diversidade que também são as plataformas digitais e os produtos que permitem que a gente veicule. Muito legal, deu uma aula aí para quem está precisando de bons de primeiros passos, enfim, mas claro, né, tem uma estrutura toda aí que vários dos projetos não possuem, né? Não é a realidade dos projetos de leitura brasileiros, então as pessoas vão ouvir e vão tentar entender aí o que elas conseguem fazer a partir da realidade em que elas estão inseridas, né? Isso. O que é possível pensar, assim, eu não tenho, sei lá, como criar nada. Eu só tenho um celular, na minha escola só tem um celular. A gente fez outro dia, eu faço parte de um projeto de extensão também da minha universidade, que a gente trabalha nas escolas públicas. E aí a gente, junto com os estudantes, eu sou do curso de comunicação, e aí junto com os estudantes, a gente criou uma série de oficinas para trabalhar diversos temas com os estudantes do ensino médio por meio do audiovisual. E aí, no primeiro momento, a gente levou os equipamentos para a escola, câmera, não sei o quê, mas aí a gente pensou assim, como é que a gente vai levar esses equipamentos, ensinar para eles que isso existe, e depois a gente vai embora, eles vão criar como?
Não, aí a gente começou a fazer oficinas, a gente fez uma de vídeo e a de áudio. A de áudio foi só a primeira, foi só com celular. Ensinou para eles como é que cria beat, né, para ter uma base para fazer uma produção musical, enfim. E aí a gente pensou, não, vamos trabalhar só com celular. E aí, assim, aqueles que têm, porque nem todo mundo tem um celular. Então, vamos agrupar esses meninos. É preciso pensar de acordo com cada realidade. O Brasil são vários países dentro de um país, né? Nem fale. Então, Rita, para terminar, eu queria saber se você quer contar alguma coisa que eu não tenha te perguntado e que você acha que seja muito relevante para esse momento e para essa organização, reorganização aí dos projetos todos. Eu acho que você perguntou tudo. Eu só gostaria de reforçar a ideia do tente, né? Tente, não fique pensando aí na sua realidade, como é que é, eu não posso. Não existe não posso, pode de algum jeito, né? Assim, junta com mais pessoas. Às vezes eu estou, sei lá, na biblioteca distante, procura ajuda de alguém, manda um WhatsApp para alguém em outra cidade, pede apoio, sabe assim. Mas agir é muito importante. Agir é muito importante. Importante para a gente também. Isso é importante ressaltar. Porque essas ações também são benéficas para a equipe que está trabalhando. Porque a gente está ocupando as cabeças, né? Tem um mundo desabando lá fora e a gente, naquele momento ali, a gente está ocupando as cabeças com algo que é positivo, com algo que pode ajudar as outras pessoas e com algo que está ajudando a gente. Porque na hora que eu paro e vou pesquisar para saber como é que está o movimento de tal rede social agora, eu me distancio de tudo isso. E o resultado final é positivo. O resultado final é um produto que vai trazer um conteúdo salutar para a população. Muito necessário. Quero te agradecer demais, então, Rita, pelo papo aí. Dizer que a gente continua com as portas abertas. Se vocês lançarem o projeto de Facebook, por favor, nos avisem. E se lançarem outras iniciativas, porque eu estou vendo, vão sair outras iniciativas disso tudo aí, né? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Como você mesma disse, o importante é tentar, né? Fazer, ir para ação e ir ajustando no decorrer do processo, né? Enfim, acho que as pessoas vão gostar muito desse conteúdo aqui. E também posso te mandar dúvidas caso as pessoas mandem para a gente para tentar promover essa conexão aí entre. Sim, claro, claro, claro. Legal. A ideia é justamente essa, criar essa rede, assim. E eu acho que uma rede de apoio, ela é fundamental. Então, muito obrigada por ter nos atendido. E depois, só me manda como você quer ser creditada para eu deixar tudo certinho aqui, tá bom? Tá. Muito obrigada, bom trabalho por aí. Um beijo de São Paulo. Você também. A gente se vê. Um beijo, beijo. Obrigada a você. Tchau. Tchau, tchau.